Fala aí, pessoal, prometi estratégia para fazer a prova para vocês e tá saindo aí agora. Seguinte, como eu falei no outro vídeo, eu usava força bruta para estudar. No começo era muita matéria, muita coisa que eu nunca tinha visto. Então eu estudava aquilo o tempo inteiro, ouvindo o conteúdo o tempo inteiro. Só que chegou um momento, obviamente, que eu percebi que eu precisava fazer uma estratégia para estudar. E essa estratégia, primeiro eu quero dizer para vocês que ela não é um método fechado. Cada pessoa se identifica melhor com uma estratégia ou com outra, então quer dizer que cada um de vocês vai ter que fazer a sua, né? Mas passando um pouquinho do que eu fiz aqui, eu comecei a ver que só estudar por força bruta, só estudar sem se planejar, não era uma boa. E comecei a tentar criar essa estratégia, a avaliar cada matéria, o que eu precisava estudar mais e o que eu precisava estudar menos. A primeira conclusão que eu cheguei, obviamente, foi em relação ao português. Eu comecei a estudar mais português porque eu vi que sempre caía português, que sempre era uma quantidade grande de questões, então eu comecei a dar mais importância. Uma coisa que eu vi também é que as pessoas que ficavam bem colocadas nesses concursos, elas sempre praticamente gabaritavam essa matéria. Então eu comecei a trabalhar com essa possibilidade de gabaritar o português. Então cada vez eu fui estudando mais, cada vez eu fui dando mais importância com esse objetivo, com chegar na prova e acertar todas mesmo. Que para muitas pessoas parece impossível no começo, mas quanto mais a gente estuda, tendo isso como objetivo, mais real vai se tornando essa possibilidade, né? Depois eu percebi que informática para mim era difícil, porque eu trabalhava com computador muito tempo e eu sabia muita coisa de Word, pacote Office, eu sabia, mas não se transformava em acerto de questão. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a procurar formas de acertar a questão mesmo sem saber exatamente o que a CESP estava pedindo. Eu encontrei, por exemplo, uma dica que me ajudou muito, que agora eu não sei se ainda vale, porque eu não estou estudando mais informática para concurso, não estou mais fazendo questão da CESP, mas na época valia. Por exemplo, né? Sempre que a CESP está comparando um aplicativo com o outro e está dizendo que um dos aplicativos não tem determinada função, está depreciando o aplicativo, a possibilidade de estar errado é muito grande. Sempre que a CESP está negando alguma coisa na informática, tal aplicativo não tem essa função, provavelmente está errado. Isso foi uma das dicas que eu comecei a cuidar e realmente fazia muito sentido. Comecei a acertar cada vez mais questão de informática e foi aumentando o meu percentual de acerto. Então fui dando atenção para cada matéria especificamente. Isso começou a me fazer acertar muito mais. Depois disso, simulado. Comecei a fazer simulado direcionado que tinha na plataforma que eu utilizava para estudar. Com esse simulado direcionado, eu comecei a fazer a estratégia exatamente para a prova, para a resolução de questão na prova. Então eu fiz testes. Primeiro teste, eu fiz a prova, fiz todo o simulado sem chutar nenhuma questão, marcando só que eu tinha certeza. Depois eu fiz o simulado chutando todas, não deixando nenhuma em branco. E aí eu fui chegando num ponto ideal. Para mim, quando eu fui para a prova, o ideal era deixar entre 10 e 15 questões em branco. Esse era o ideal para mim. E eu cheguei na prova com essa ideia. Qual foi o problema? Estatística me deixou assustado na hora da prova. Por quê? Eu abri a parte de estatística e não veio 4 a 6 questões como a gente esperava. E não veio a parte básica também como a gente esperava. Veio 10 questões de uma parte que quem não tinha um conhecimento prévio provavelmente acabou caindo no mesmo dilema que eu, que não tinha estudado. Eu não sabia nenhuma das 10 questões. Então, uma pessoa que está pensando em deixar 10 em branco, 15 em branco, quando abre estatística vê que vai ter que deixar todas em branco. Aí isso me deixou preocupado na prova. Mas vamos lá, chegando no dia da prova, né? Chegando no dia da prova, eu preferia começar pela redação. Bom, só não vou entrar no tema da redação aqui agora, vamos deixar para uma outra aí, para outro vídeo. Aí eu faço outro falando só sobre a redação. Mas eu não era muito bom na redação, então eu começava lendo o tema, me preocupando com o tema. E toda vez que trancava ali, produção da redação, eu ia para as questões. Então eu comecei a fazer, vi que era o tema de constitucional, dei uma lida nas questões de constitucional, não tinha muita coisa, comecei a fazer a redação, o rascunho. Fiz um pouco das questões de contabilidade. Quando trancou, voltei para a redação. Quando eu dei uma trancada de novo ali na produção, trancar, o que eu tô falando faltou ideia em algum momento, ou fiquei numa dúvida de como escrever, voltei para fazer questão de novo. Aí fiz a de contabilidade, redação, comecei no português.
e fui passando toda a prova. E quando chegou em estatística que me deu aquele susto, eu fiquei tão preocupado na hora da prova que errei questão de raciocínio lógico que eu jamais erraria, normalmente gabaritaria aquelas questões. Acabei errando pela preocupação mesmo, pelo nervosismo que eu fiquei por ver as 10 questões que eu não sabia responder até o momento. Mas continuei com a estratégia. Eu fui até o final, respondi todas as questões. Voltei para a redação, terminei a redação e pronto, agora vamos resolver essa prova aí, vamos ver como que vai ficar. Vi que eu tinha deixado muita questão em branco, que não estava dentro da minha estratégia e pensei, agora eu vou responder aquelas que eu não tenho tanta certeza. Comecei a responder as que não tinha tanta certeza, não chegou ainda na minha estratégia, aí eu pensei, bom, agora eu vou ver quais que eu posso chutar. Dentre elas, foram 2 de estatística que eu acertei as 2. Quando eu falo chutar, gente, chutar baseado em alguma coisa, né? Obviamente. Então, eu respondi as que eu tinha certeza, respondi as que eu tinha menos certeza e respondi aquelas que eu ainda achava que podia acertar. Obviamente que quanto mais conteúdo a gente vê, a gente estuda, a gente sabe, mais fácil fica de fazer isso. Obviamente que não vai servir para todo mundo, porque eu vi a prova 3 vezes. Eu vi a prova de redação, eu voltei 3 vezes também. Então, é uma forma maluca de fazer, porque deu tempo, né? Mas para muita gente não dá tempo. Eu acho que assim, se eu fosse para todo mundo aí de como fazer, faz muita questão, porque saber o conteúdo não é a mesma coisa que saber responder questão do CESP. Outra coisa, eu só consegui ver as questões 3 vezes na prova porque eu tinha respondido muita questão antes. No aplicativo que eu usava lá, estava marcado que eu tinha feito mais de 16 mil questões. Só que eu ainda utilizava outra conta antes. E eu também respondi muitas vezes as duplicadas, porque eu botava no filtro só as que eu não tinha acertado e começava a responder de novo para ver o que eu tinha errado. Então eu respondi mais de 20 mil questões tranquilamente. Acabou dando certo, eu fiquei abaixo dos 40 colocados. Então assim, foi muito tempo de estudo. Teve um tempo ali que eu comecei a pensar assim, bom, eu já vi a matéria, eu já estudei, então eu tenho que pensar agora em garantir a aprovação. Porque ver a matéria não é garantir. O que eu vou pensar agora? Não, eu vou me programar para ficar entre os 100 colocados. Depois eu fiquei pensando, não, eu quero ficar entre os 50, quero ficar entre os primeiros. Porque se eu me programar para ficar entre os primeiros, eu tenho uma margem grande de erro, né? Pode dar uma merda na hora da prova e ainda vou ficar bem colocado. Então esse foi o meu pensamento, assim, sempre muito foco, sempre muita dedicação, fazendo muitas questões, mas não só fazendo por fazer, estabelecendo também uma estratégia. Para mim deu errado a questão da estatística, mas a minha estratégia me garantiu. Poderia ter dado mais coisas erradas ali, poderia ter vindo mais coisas que eu não tinha conseguido estudar, ou que eu não sabia, ou que eu me confundiria, mas tá programado para ser um dos primeiros, na minha cabeça, né? Não é, obviamente que não é garantia, mas tá programado para tentar estar lá entre os primeiros. Se tivesse dado mais merda na minha prova, eu ainda tinha uma margem grande, porque eu fiquei entre os 40, então eu tinha 180 vagas, eu poderia ficar entre os 200 que eu entraria na primeira turma, que muita gente caiu. Entende, pessoal? Então eu programei cada passo, assim, pensei em cada passo, tentei pensar nas possibilidades que dariam errado. O negócio é esse mesmo, é bunda na cadeira. Não tem método revolucionário. Se vocês se depararem com um método revolucionário, vamos consertar tudo que você está errando no seu estudo, cara, dificilmente isso vai te trazer um benefício tão grande assim como esses caras prometem. Mas é uma coisa para ganhar dinheiro do que para te ajudar mesmo. É bunda na cadeira, fazendo questão até de madrugada, tomando café para ficar acordado, só que tentando fazer isso com um pouco de inteligência também, como eu disse, criando uma estratégia para que aquela estratégia te banque na hora da prova, né? Então essa foi a estratégia, pessoal, que eu utilizei para passar na hora da prova, que me garantiu a aprovação. Deixa o que vocês acharem nos comentários, deixa a sua estratégia, se você já está montando a sua estratégia, deixa o like aí, e essa foi uma estratégia para ajudar vocês. Valeu!